estamos vivendo um momento de glória. Você recebe isso? De glória. Momento onde eu creio que o Senhor nos selecionou, nos separou para sentarmos aqui e ouvir aquilo que Ele tem me dado, subido à minha mente, e eu venha compartilhar com vocês para que haja um crescimento maior. Já dizia o edificador que nós crescemos em espiral, né? Nós vamos crescendo, quer dizer, não tem fim. O crescimento até a transformação não tem fim. Você e eu temos que, a ordem é essa, crescer, crescer, crescer. É como diz Salomão, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando, 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 até ser dia o quê? Perfeito. E esse é o crescimento espiritual que eu e você estamos tendo aqui, nessa sobreedificação. Lógico, nós estamos calcando as 14 epístolas, nós não saímos disso, porque essa é a visão. E honrando os véus. Igual eu falei para os irmãos, tem muita gente pregando graça, muita gente. Eu até louvo o Senhor, porque importa que o Evangelho seja pregado e ele não está algemado. Mas, para que haja uma pregação dentro da ordem de Deus, tem uma hierarquia e tem posições. Igual, por exemplo, Paulo pregou por quê? Porque ele ele teve uma experiência tremenda na estrada de Damasco, e ali ele viu Deus e foi levado à rua direita, e ali ele ficou por uns dias cego, até chegar um profeta orar, e as escamas cair dos olhos dele, e ele infiltrou no meio dos 12 apóstolos. Então Paulo tem uma história, ele ouviu, todos eles ouviu, e viu que realmente eles estavam à parte daquilo que Deus havia revelado a ele. Ele foi um vaso especial. Ele diz que ele foi um abortivo, nascido fora do tempo, que ele foi um apóstolo que não envolveu com os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré. Que quando ele despertou para a pregação, Jesus já havia morrido há 45 anos, no mínimo. Foi quando ele começou. A idade dele seria mais ou menos essa, 40, 45, até 50 anos, que ele começou a pregar. Então, ele teve um histórico. Depois nós vimos o edificador, José Luiz também teve um histórico, ele baseou em cima de quem? De Paulo, e pregando as 14 epístolas, e as experiências que ele teve também com o sistema religioso. Então tem que ter uma ordem, e há alguns pregadores que estão pregando, como se diz, sem reconhecer as bases, falando de Paulo, sendo que eles não conhecem Paulo. Porque para conhecer Paulo você tem que ser edificado. Então eles aprenderam a pregar e estão pregando. Glória, sinal que o evangelho está correndo, e que o edificador fez foi tremendo. E tem bons pregadores, muito bons. Mas eles estão negando a estrutura da graça. Igual, por exemplo, todos eles que eu ouço tem birra de José Luiz, o edificador, todos eles. Não fala do nome deles. Se você falar do nome deles, eles brigam. Conheço vários que brigam. No entanto, Pedro Keller, né, é um dos que não honra mais José Luiz. Tenta até honrar, fala bem dele, mas diz que ele desviou. O discípulo ser maior do que o mestre é meio difícil. Como é que você vai engolir isso? Não tem como.
e que ele sentia muito em declarar isso perante a igreja, é que José Luiz errou. Pô, se ele tiver errado, que certamente ele errou, eu não estou nem aí, ele é meu mestre, eu vou corrigir meu mestre? Sou doido? Não vou fazer isso. Cada um dará conta de si perante o Senhor, não vai ser eu que vou corrigir o meu mestre. É doido? Ô mestre, você está errado. Ué, peraí, você chama-me de mestre e quer me corrigir? Pum. Não bate, está fora. Então, tudo tem que ter uma estrutura, tem que ter bases para você se direcionar corretamente pregando a graça. Assim é, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre a nova identidade. A nova identidade. Você tem a nova identidade? Tem, hoje você tem, né? Porque você foi edificado. E baseado aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, de 47 a 49, vamos ouvir, prestar atenção aqui. E a igreja de Corinto, ela tem duas cartas, né? Primeiro e segundo. Você vê 1 Coríntios, se você ler, você vai ver um povo bem vândalo. Vandalismo que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Mas era a igreja de Deus. Lá havia o quê? Libertinagem, divisões, eram carnais, era uma cidade portuária também, e era muito fácil você cair no vandalismo, porque aonde é uma cidade portuária, vem gente do mundo inteiro, estaciona ali o seu navio, e é povo que não é fácil, né? É aquele povo com uma cultura local bem libertina, porque recebe gente de tudo quanto é lugar, né? E muitas vezes são comerciantes, gente que trabalha ali no navio, e eles têm uma vida libertina, é a vida deles. E Paulo chega nessa cidade e começa a pregar o evangelho ali, e começa a reunir o povo. Só que o povo precisa de um tempo para amadurecer, para deixar até a libertinagem. E Paulo teve que bater com força naquele local. Mas foi a igreja que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, para manifestar a sua glória, as suas revelações e a sua grandeza. Aí eles perguntam, por que Deus faz isso? Pode perguntar o oleiro, pode perguntar o vaso ao oleiro, por que me fizeste assim? Eu vou discutir com isso? Não vou. Deus escolheu, está escolhido. Ele fez vasos de honra e vasos de desonra, tudo fez Deus, para a glória do seu nome. Então ele, quando quer manifestar, pela história que a gente vê bíblica, geralmente ele procura os piores. Deus procura os piores. Lá em 1 Coríntios 1, 26, 28 e 29, olha aqui para você ver, Paulo explicando isso. O primeiro homem formado na terra, Tiago, se não ouviu. 26. Aí, 26. 1 Coríntios, logo após aí. 1 Coríntios 26 ou 29. Irmãos, reparais, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, não procura pensar que vão chegar até nós, não, pessoal. Porque está escrito. De vez em quando vai cair um aí de sorte, né, Elisete? Vai vir um aí e estacionar. Mas ele diz, nem muitos de nobre nascimento, cultos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o quê? Loucas desse mundo. Tem gente que vai entrar, muita gente louca, como entrou muita gente louca. Quem sabe nós
Eram meio loucos. Era meio doido. E a graça mostrou isso, que nós éramos. E eu quero me enquadrar nisso aqui, porque senão vou ficar em dívida. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes desse mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então nós somos o que somos porque não prestamos. Que noção. Você não prestava, viu, Eliane? Você aceita isso? Divino, você aceita isso? Você aceita? Nós não prestávamos, meu irmão. Porque se você prestava para o mundo, você não vem para cá. Hein? Se você era alguma coisa boa no mundo, aqui não cabe essas pessoas. Porque elas não vão aceitar isso. E Paulo mostra isso no contexto da igreja de Corinto. Ele diz, vocês são isso aí, ó. As coisas loucas e desprezadas deste mundo. Quanto o mundo nos desprezou. Não é verdade? Nós chegamos aqui porque nós não conseguíamos nada lá, abençoado. Tudo era difícil demais, né? E eu não consigo, eu me sinto a pior pessoa. Caramba, eu tento aqui, tento ali, não dá, faço aqui, faço lá, não dá. Caramba, o que está acontecendo? Os que não são nada. Nós não éramos nada antes de chegar aqui, abençoado. Talvez era o pior filho, pior mãe, pior pai, rebelde. Era os patinhos feios, né? Não prestávamos para nada. Éramos repudiados pelas pessoas. Ninguém gostava de mim, ninguém gostava de você. Estavam perdidos. Mas ele diz que escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. E as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, nós temos um propósito aqui, meu irmão. Mostrar que nós somos poderosos. Para reduzir a nada aqueles que pensam que são poderosos. Então, essa é a nossa função. Você recebe? Você aceita? Aquelas que não têm nada para ter tudo. Assim para ter tudo. Para ter tudo. Porque tudo nos foi dado. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Assim é. E Paulo trouxe grande revelação à igreja de Corinto. É engraçado, abençoado. O ministério só revela quando ele está no meio do povo. Enquanto ele não está no meio do povo, ele não revela nada. Você sabe por quê? Porque o ministro é a voz de Deus. E Deus só fala com quem? Com a igreja. Se não tem igreja, a gente não fala nada. Essa é a experiência que a gente tem. Você vai para um lugar e isso aqui não libera a palavra, você pensa e nada acontece, você fala, epa, aqui não tem povo de Deus não. Mas se tiver povo de Deus, você começa a falar, a pessoa começa a ficar com os olhos atentos, ativos. Como é que é isso? Me explica. Aí tem povo de Deus, aí Deus fala. Aí Deus fala. Assim é, abençoado. E aqui Deus estava falando para um povo que não valia nada, que era os coríntios.
Não valia nada. E Deus trouxe revelação. Qual foi a revelação? 1 Coríntios 15. Ele diz: o primeiro homem formado na terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aqui vem revelação, ó. Aqui vem riqueza. Deus está falando sobre os celestiais. Ele diz: somos celestiais. Para um povo que não era nada, eles ficavam procurando: cadê? Celestiais, abençoado, cadê? Eu, está falando comigo? Quem sou eu para ser isso? Não é isso? E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aí é esse povo que não valia nada, que não prestava para nada, era um lixo na terra, imprestáveis, sem reconhecimento. Ele diz: olha, vocês são terrenais, então agora vocês vão buscar o celestial. E ser celestial é a glória maior de um homem na terra. Ser igual a Deus é tremendo. Por isso que nós, quando ouvimos isso, recebemos, e quando nós falamos, as pessoas dizem: o quê? Eu sou Deus? Vocês são loucos? Nós somos as coisas loucas e desprezadas deste mundo, que Deus separou para revelar que eu sou um celestial. Eu sou um Cristo na terra, eu sou um Deus na terra. Então, nós temos uma nova identidade e precisamos de preservar essa nova identidade. Como? Ouvindo que você é um celestial. Alimentando o seu espírito para que tudo o que você pensa, fala e faça como um celestial e não um carnal. Nós temos essa responsabilidade agora. E incrível que Deus coloca esse dever para nós. Você fala: Deus é louco, eu não presto, eu sou isso, sou aquilo, e agora Ele me coloca um dever mais terrível do mundo. Mais terrível desse mundo, ser um celestial. Eu sou um carnal, um perdido, não valo nada. Como é que Ele me incumbe de ser agora uma pessoa especial na terra? É assim que Deus trabalha. Escolheu as coisas loucas e desprezadas desse mundo. Olha, isso nós éramos antes de estarmos aqui, abençoado. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, desde quando você nasceu, você vai falar: eu fui destinado a nada, na carne, terreno. Mas no celestial está me abrindo a mente e me dizendo que eu sou a glória de Deus na terra. Que o nada virou tudo pelo poder do conhecimento. E o que nós precisamos? É crescer na graça e no conhecimento, a qual traz aí 2 Pedro 3,18, o apóstolo da circuncisão. Engraçado, né? Daqui saiu o nome Crescendo em Graça. De Pedro. Foi de Paulo, não. Como que o edificador, com tanta sabedoria, de Paulo, escolheu o nome que ia ser aquilo que ia ser regido na terra, de Pedro, que foi chamado por Jesus de Nazaré: arreda-te de mim, Satanás. É interessante isso, né? Bom, tem coisas aí. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.
Então, chama aqui o apóstolo ao quê? Crescimento. Crescei na graça. Pedro não foi separado para pregar a graça. Ele foi separado para pregar o quê? A lei, que é chamado a circuncisão. A Paulo foi revelado a graça e a circuncisão. Mas como Pedro ouviu Paulo, ele misturou entre a sua pregação essa atitude, crescei na graça. E a graça aqui é o quê? Não é favor, é o quê? Doutrina. Porque favores você não cresce, você só recebe. Você cresce quando você começa o quê? A estudar, a conhecer, a crescer. Então é necessário que você e eu cresçamos na graça para que o celestial manifeste aonde? Em nós, na nossa mente. Desperta o Deus que há em ti. Porque o celestial é Deus. E ele diz, vós sois Deus. Então nós temos que crescer celestialmente, como? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obedecendo essa 1 Coríntios 15, de 47 a 48, que nós devemos trazer o celestial, como trouxemos o carnal, o terrenal. Né? E que é um homem terrenal? É um homem cuidando das coisas naturais, abençoados. Não é isso? E nós trouxemos essa imagem. É a imagem adâmica, cuidando das coisas naturais. Todo mundo não fala que os homens são todos iguais? Porque todos cuidam das mesmas coisas. Casam, dão-se em casamento, não é isso? Cuida da família, trabalha, cria filhos, politizando, religiosamente. Todo homem é igual. Nós trouxemos essa imagem do homem natural. Com o quê? Com a vida. Ano a ano você vai aprendendo com quem? Com os naturais, os carnais, a viver como todo homem terrenal na terra. Nós trouxemos essa imagem. O religioso, né? Que tem que ir para a igreja, para a missa, para o culto, faz que todo mundo faz. Só que ele diz, mas agora há um outro dever. Qual o dever? Como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Diga, celestial. Essa é a incumbência agora, depois de crescermos naturalmente, terrenalmente, fazendo o que todo mundo faz, para agora fazer o que todo mundo não faz, que é ser o quê? Celestial. Uma pessoa especial de Deus na terra. E agora, com uma atitude, reação, pensamento completamente diferente do que você era. Porque lá em Efésios 2:8 ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios, desculpa, não Efésios, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então agora, esse nova criatura quer dizer o homem celestial na terra. O homem andando como um filho de Deus na terra e produzindo agora como celestial. Onde as pessoas vão ver diferença de quem serve e de quem não serve o Senhor. Diante da situação, o que você faz? Seja ela boa, seja ela ruim, ou aparentemente ruim, você tem atitudes e fala e sentimentos totalmente diferentes das dos outros. Eles vão olhar para você e dizer assim, olha, você é humano? É? Você é um ET? Que diabo que você é, rapaz? Você fala diferente, você parece que não sente o que o povo está sentindo. Você reage totalmente diferente de uma situação que eu massacraria essa pessoa e você está sorrindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Quem são vocês? Então, nós devemos trazer
essa natureza celestial agora. É um dever nosso. Como? Ouvindo a graça de Deus. Ouvindo os pés formosos, né? Aqueles que foram separados para isso. Então, é o homem cuidando, né? O terrenal, o homem cuidando das coisas da terra. Agora, depois da cruz, que foi o grande advento na terra, Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. E nós somos depois da cruz. Nós agora recebemos essa direção. Que nós não podemos ser como os demais homens na terra. Nós temos que ser celestiais, totalmente diferente dos homens da terra. E para isso precisamos de ter a palavra escrita na mente para que ela, como é viva e eficaz, produzir aquilo que lhe apraz. Então você e eu precisamos, abençoados, de ouvir a palavra. É assentar e ouvir, porque a fé vem por ouvir. A atitude do celestial é a atitude de fé, não é atitude comum. É ter reação pelaquilo que ele foi instruído. A instrução vem, você agora tem uma reação de Deus na sua vida, onde as pessoas vão ver, né? E devemos trazer o quê? A imagem do celestial, que é quem? Cristo. O terrenal é adâmico e o de Cristo, cristão. Por isso que você é um cristão. Eles têm que ver Cristo em nós, eles têm que sentirem e verem que nós somos diferentes, abençoado. É fácil? Eu vou dizer que não é. Né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós muitas vezes somos pegos agindo como terrenais, não é verdade? Você não se vê como terrenal? Falou, pô, o que eu falei aqui agora, cara? Que atitude foi essa minha? Mas o mais bonito é isso, que você está detectando o que eu e você trouxemos, que é o quê? O carnal. E você está vendo que você agora não pode ter, eu e vocês não podemos ter mais aquelas reações, porque agora temos um dever de trazer o celestial, e o celestial é o contrário do carnal. É o oposto. Aonde ele diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque eles são o quê? Opostos entre si. E as pessoas têm que ver nós nessa oposição, abençoados. E primeiro, você tem que sentir dessa forma. Como que você sentia quando você era um carnal? Como você está sentindo agora com o celestial? Qual a reação que está saindo da minha vida? Como trouxendo a imagem daquele que é carnal, terreno, devemos, ao dever, trazer o que é celestial agora. A nossa imagem, ela tem que ser mudada. Lá em Colossenses 1:29, que nós falamos sobre isso, ele diz, para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Não é esse o versículo não, mas cabe. Que é Cristo em vós a esperança da glória, né? Esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então você tem uma eficácia da palavra que está operando eficientemente em ti. Você recebe isso? Então tem essa palavra eficaz, é o que ele diz lá em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é a eficácia que Paulo estava dizendo? A palavra que estava operando nele para a sua transformação de vida. Assim também eu e você estamos aqui pelejando para isso, meu irmão, esforçando para isso, ser um celestial. Olha, e não tem coisa melhor do que você vindo aqui, recebendo, e na sua atitude você se julgando. Paulo nos diz, examina-se o homem
a si mesmo, julga o homem a si mesmo e prova se você estás na fé, quer dizer, no celestial. Fé crê, fé é esperança. Então quer dizer, você, diante de uma situação mais terrível, você tem que produzir essa esperança. Esperança é o que vai acontecer, não é o que aconteceu, porque o que aconteceu não é esperança, já aconteceu. Então o que você espera diante daquela situação? Pela fé, porque você é um celestial, porque o celestial viverá por fé. O justo, o celestial viverá por fé. Então você tem que estar crendo naquilo que está chegando aos seus ouvidos, à sua mente, que é de instrução. Como agir diante da situação? E isso aí tem que mexer com o meu interior, o seu interior, para ver se eu estou andando celestialmente. E haverá o quê? Grande guerra dentro de ti, amigo. Não vai ser aqui fora, não. A guerra é aqui, ó. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Está onde? Na mente. A sua mente que está trabalhando dessa forma. Assim é? Então, através da graça pregada, nos revela essas duas identidades, carne e espírito. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, que estava o quê? Oculto. Antes veio o natural, a carne. E ocultou o quê? O celestial. Quando é que você pensava, até mesmo pela religião, que você é um celestial? Olha, eu como pregador fui do sistema religioso, eu nunca preguei sobre isso. Ser um celestial. E se falava ser um espiritual, qual era a atitude de alguém que é espiritual no sistema? É ter revelação, qual o tipo de demônio que está numa vida, não é isso? Hein? É falar em línguas, correr atrás de bênção, fazer votos, fazer campanha, subir para os montes, tomar banho de descarrega, andar sobre o sal. Isso que significa, ou significava o ser espiritual. Nós não tínhamos entendimento nenhum que era para nós, na nossa natureza, de transformação de vida. E não sabia que a transformação vinha pela renovação da mente. Não entendia dessa forma. Meu entendimento era totalmente fora desse contexto que hoje nós vivemos aqui. Então, uma vez a graça pregada, nos desperta nessa nova natureza, pois somos de Cristo a sua imagem e a sua semelhança. Quando é que no sistema a gente tinha essa afirmação, abençoado? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Você se sentia um pecador, um miserável, uma fruta podre, um germezinho. Então jamais você poderia se identificar como uma imagem de Deus. Jamais. Isso aí estava fora, a léguas, a quilômetros. Então, pois somos Cristos na terra, na sua imagem, e seus irmãos, como está lá em Romanos 8, 29. Olha aqui. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, quem nos conheceu? O Senhor. E nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, quer dizer, o celestial. Adão, terrenal, e Jesus, o celestial. Então, nós somos a imagem de Cristo, o celestial, não Adão. Porque esse tempo de Adão encerra onde? Na cruz do Calvário. Aonde vem agora uma nova revelação, nos mostrando a nossa verdadeira identidade. Você recebe assim, abençoado? Então também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos esses muitos irmãos. Assim é? Para ser igual o nosso primogênito, que foi quem? Cristo.
que morreu na cruz e ressuscitou. E dessa forma devemos frutificar para o ressuscitado, ter a sua imagem, ter a sua semelhança, ser um celestial, aquele que resplandece com a glória de Deus na sua vida, aquele que tem uma linguagem totalmente diferenciada, a qual diz: sou abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Não simplesmente uma repetição de palavras, mas vivendo o contexto. Assim é, abençoado? Então nós precisamos de trazer esse celestial, enxergando como você vê as pessoas. Hoje nós vemos todo mundo um abençoado, não é isso? Isso é ser um celestial. Quando você vê uma pessoa como nós éramos antes, que não era nada, como nós éramos antes, não era nada, pega uma pessoa que não é nada e diz: você é um abençoado. Ele vai falar: você está me vendo desse jeito? É, eu estou te vendo desse jeito. Aí você é um quê? Celestial. Porque não vê mais ninguém segundo a carne. Ele é tão celestial que ele não consegue nem ver Jesus de Nazaré mais segundo a carne. Ele vê como o quê? O ressuscitado. Porque a nossa mente foi lavada pela palavra, renovada. Então agora nós temos uma visão totalmente diferenciada, pessoal. Temos hoje a nova criação aqui na nossa mente. E que ela está crescendo em espiral, crescendo, até ser dia perfeito. Isso está acontecendo através do quê? Desse despertar dessa palavra na minha vida e na sua vida. Então a graça manifesta a nossa verdadeira identidade. O carnal primeiro e o segundo, o celestial. Porque nós temos duas naturezas. A carnal e a celestial. Você tem que saber disso. Porque senão você vai lutar contra o diabo. Vai lutar contra tranca-rua, Exuns. Hein? Golpear no vento, as pombas giram. Você não vai guerrear com quem você tem que guerrear, que é o quê? O carnal. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Não é o diabo que milita contra nós. Ele não tem mais sucesso nenhum na terra. Deus já aniquilou, já destruiu. Então agora, depois da cruz, nós temos o verdadeiro inimigo nosso, que nós trouxemos. Como trouxemos a imagem daquele que é terreno. Esse terrenal, meu amigo, acho que se o diabo tivesse aqui, eles falavam: cara, vocês são... vocês são... Eu estou com inveja de vocês. Porque o que vocês aprontam é algo pior do que eu fiz. Não, isso é tão verdade. Não, nós somos uma natureza terrível, demoníaca. É o que diz Tiago, né? A sabedoria do homem antes é terrena, animal e demoníaca. Então o diabo está onde? Nesse ser terreno. Então Paulo diz: como trouxemos essa imagem do terreno, devemos agora trazer a imagem do celestial, que é o que? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, os irmãos de Cristo têm que se manifestar para que seja cumprido que ele é o primogênito. Então, como é que anda um celestial? Honrando o primogênito. Porque ele foi a primeira pessoa. E ela está sendo o que? Trabalhada na minha mente e na sua mente agora. Então, toda reação que você tem, julga, abençoado, julga. Qualquer reação, julga primeiro como é que você está agindo e eu estou agindo. Luta, porque a guerra está aqui dentro mesmo. Destrói esse inimigo que está em nós, não deixando ele pensar mais,
Porque Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Pensa como celestial. E nós temos elemento hoje, informações da graça, que nos dá essa ferramenta para nós usarmos. Ele diz que nós temos que usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo, que é o quê? A carne. A carne não dá uns dardos tremendos para você aí na sua mente? A carne, ela joga uns dardos aí, mata ele. Esse cara merece mesmo. Essa pessoa aí. Olha a carne funcionando. Trazei cativo a obediência da tua mente em Cristo Jesus. Então, tudo que levanta, toda maquinação que vem na sua mente, traga cativo a obediência de Cristo. Anda como celestial. Porque a guerra está aqui, meu irmão, ó, não está aqui fora, não. A guerra está na minha mente, porque é assim que está escrito. Que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Porque eles são o quê? Opostos entre si, para que não faça o que queres fazer. Você quer falar, hoje é o melhor dia da minha vida, mas a carne diz, e aquele negócio, e aquele outro, e aquele outro. Olha aí, olha que inimigo. Pior que esse inimigo, se fosse o diabo, era fácil, meu irmão. Nem era fácil demais. Na graça nós temos isso aí também. Tem superiores e melhores promessas, mas nós temos uma guerrinha brava, tremenda aí. Porque se fosse o diabo, sai, demônio. Ele vai embora. Agora expulsa esse demônio carne para ver. Ele não sai daí não e continua. Não tem jeito. Só se matar. Que aí ele vai para a nuvem e acabou tudo. Mas enquanto tivermos esse corpo, não vai ter jeito, abençoado. Essa guerra vai continuar. Até você crescer. Quando você crescer, aí você domina. Você diz, aquieta dentro de mim, minha alma. Aquieta, carne, sossega. Pois ainda louvarei o Senhor nessa situação que eu estou vivendo. Pai. Então é necessário que traz essa natureza celestial como ouvindo e obedecendo. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas diz Isaías, nem todos darão ouvido a nossa pregação. E nem obedecerão. Obedeça, abençoado de você. Vai reinar. Aí a sua vida vai ser a melhor vida na terra. Mas antes disso, não vai ser. Porque aqui nós não temos varinha de condão e não tem enfeites. Julgar enfeites em você, não. Aqui tem a realidade. Orando. Deixa o 2020 quieto. Porque o sistema abençoado, ele enfatiza o diabo e não a carne. Aí que acontece? Mostrou o inimigo errado, porque esse inimigo Jesus destruiu. Eles estão até em desobediência à palavra. Não crê na pregação de Paulo. Porque a pregação de Paulo diz que a nossa luta é a carne e o espírito que milita dentro de nós. Essa é a nossa luta. A luta está no seu interior, no meu interior. Quem vai vencer? Aquele que você mais alimentar. Se você alimentar a carne, pode saber que ela vai te colocar no manicômio. Ela vai te colocar, que você vai falar, não tem jeito, não consigo, o que eu vou fazer? Estou perdido, aniquilado, ferrado. Meu Deus, você vai para o manicômio, meu irmão.
Agora, se você usar o celestial, tudo posso naquele que me fortalece. Sobre todas essas coisas sou mais que vencedor. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Hello! Essa é a palavra, abençoado. Porque é leve e momentânea tribulação, pois produzirá em vós eterno peso de glória. Tudo para nós é glória. E é uma experiência nova. Trazendo o quê? O celestial, a nova identidade. Você é um celestial. Diga, eu sou um celestial. Diga ao teu irmão, você é um celestial. Você é um celestial, abençoado. Você não é um carnal. Afirma isso, porque é assim que está escrito.